3. Olá, hoje vamos estudar as diferentes esferas da Terra. Vamos iniciar pela litosfera. O que é litosfera? Então, a litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. A sua origem está associada ao processo de formação da Terra. Então, essa parte mais fina da esfera terrestre é a litosfera. Se compararmos com um ovo, a litosfera é a casca do ovo. Então, a sua origem está associada ao processo de formação da Terra. Inicialmente, o planeta Terra era muito quente e gasoso, mas com seu resfriamento ao longo de milhões de anos, a camada mais superficial se solidificou. Então, ela se tornou a parte rígida da esfera terrestre. Então, vamos dividir ela em crosta continental e crosta oceânica. Então, temos a crosta continental e a crosta oceânica. Então, a crosta é constituída de duas partes com diferentes espessuras, constituições rochosas e formas. A continental, que é a estrutura terrestre mais superficial, composta de camadas de rochas que configuram os continentes e as zonas mais baixas da profundidade nas costas. E a oceânica é a do fundo do oceano, mais fina comparada com a crosta continental. Então, temos a crosta continental, tem uma maior espessura que a crosta oceânica. São formadas por camadas de rochas. Vamos para a outra esfera, que é a atmosfera. O que é a atmosfera? Então, é a camada de ar que envolve a Terra. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, o ar, por sua vez, é uma mistura de gases constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, e 0,045% de gás carbônico, gases raros e poeira atmosférica nesse 1% de outros gases. Então, ela é composta por 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, a atmosfera pode ser subdividida em camadas, de acordo com suas características. Vamos ver as 5 camadas da atmosfera. A primeira camada é a troposfera. Então, a troposfera, onde há condições ideais ao desenvolvimento dos seres vivos. E nessa camada ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. Então, aonde nós vivemos e ocorrem os fenômenos meteorológicos. Por exemplo, a chuva. Então, é um fenômeno meteorológico que ocorre na troposfera. E a segunda camada da atmosfera é a estratosfera. Então, a estratosfera, a partir dessa camada, a quantidade de gases que permitem a respiração dos seres vivos torna-se menor. Então,
quando eu saio da troposfera, aonde há condições para se viver, a estratosfera se diminui essa possibilidade de que viva seres vivos. E a outra é a mesosfera, a terceira camada da atmosfera. A mesosfera é uma camada muito fria, uma vez que não possui nuvens nem gases capazes de absorver o calor do Sol. E a outra camada, a quarta camada, é a termosfera. É a camada mais extensa e mais quente da atmosfera, por absorver mais facilmente a radiação solar. Então, nessa camada, na termosfera, podemos chegar a 1000 graus Celsius. E nela foram colocadas em órbitas as estações espaciais, onde se realizam pesquisas científicas e também os satélites artificiais, responsáveis pela coleta de dados da superfície terrestre e pela transmissão de sinal de comunicações. Então, é nessa camada da atmosfera que é permitido que haja comunicação por via de satélites. E na última camada da atmosfera, a exosfera, é a parte externa da atmosfera. Encontra-se no limite com o espaço sideral. Então, essas são as 5 camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos para a próxima. Então, a próxima esfera é a hidrosfera. Então, a hidrosfera é o conjunto de águas que damos o nome de hidrosfera. Então, a hidrosfera é um conjunto de águas do planeta Terra. Como que é essa distribuição de água no mundo? Então, 90,5% da 97,5% da nossa água ela é salgada. E 2,5% é água doce. Então, 97,5% água salgada e 2,5% água doce. Dentro dessa água doce, 2,5% ela é distribuída em calotas polares, que é 69,8% de águas doces. 29% dessa água é águas subterrâneas. E rios e lagos é 0,3% da água doce está presente nos rios e lagos e 0,9% em outros ambientes. Quais os estados físicos da água que podemos encontrar na natureza? Então, são 3: sólido, líquido e gasoso. Então, no estado líquido, a água está entre 0 a 100 graus. Quando ela atinge 100 graus, ela começa a evaporar. E quando ela atinge abaixo de 0, ela se solidifica. Então, ela entra no estado sólido. Então, temos o estado sólido, líquido e gasoso. Quando a água
evapora quando ela atinge a mais de 100 graus Celsius. Vamos para a próxima esfera, que é a biosfera. É o resultado da interconexão entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Então, a biosfera é a menor esfera. Então, ela é a interconexão entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Ela é formada pelos seres vivos e pelos elementos que proporcionam ou propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida. Quais são esses elementos? É o solo, ar, água e outros elementos. Então são esses as biosferas, as diferentes biosferas na Terra.